Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas que foram criadas, primeiro Deus disse, depois passou a existir. Vou falar de novo. Todas as coisas que seus olhos podem contemplar foram criadas através de uma palavra. Primeiro Deus disse e depois passou a existir. Pastor, mas tem paredes que não foi Deus que fez, mas toda matéria-prima para construir qualquer coisa na face da terra veio através de uma palavra. Diga glória a Deus. E Deus disse e aconteceu. Quando Deus fala, acontece. Se Deus disse, existe. Você pode dizer de novo? Se Deus disse, mas diga com fé, se Deus disse, existe. Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Alguém aqui tem alguma promessa de Deus na sua vida? Alguém aqui já recebeu alguma palavra de Deus para você, de algo que vai acontecer? Deixa eu falar algo para você. Primeiro Deus fala e depois acontece. Uma entendeu ali. Primeiro Deus fala e depois acontece. Alguém tem alguma palavra de Deus aqui nessa noite? Alguém tem alguma palavra de Deus aqui nessa noite? Primeiro Deus fala e tudo que Deus fala acontece. Deixa eu te falar algo. Se você tem uma palavra de Deus, preste atenção. Já aconteceu em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, quero que você entenda. Diz assim: e disse Deus. Repita comigo: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeiro Deus disse, depois passou a existir. Primeiro Deus fala, depois existe. Se Deus disse, existe. Diga glória a Deus. E todas as coisas que foram criadas através de uma palavra que veio dos céus. Então eu falo para você, se você tem uma palavra que veio dos céus, se prepare, comece a confiar, comece a acreditar. Não desista daquilo que Deus falou para você um dia, como disse o pastor Daniel aqui. Não desista daquilo que Deus falou para você um dia. Se Deus disse, irmãos, já existe sobre a sua vida, em nome do Senhor. No versículo de número 6, diz: depois disse Deus, ou Deus disse. No versículo 11, então disse Deus. No versículo 14, disse Deus. No versículo 24, disse Deus. No versículo 26, então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiro Deus fala, depois acontece. É isso que eu quero que você entenda na sua vida. Se você tem uma palavra, pode ter a certeza que algo do Senhor já aconteceu. Algo do Senhor já está manifestado aqui na terra. Ele está esperando você começar a acreditar nas palavras dele. Que quando você acreditar sem duvidar, milagres extraordinários estão prontos para aparecer, porque ele já existe. Falta você achar e descobrir tudo aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aleluia. O problema não é se Deus pode, mas se cremos naquilo que Deus disse. Deus pode todas as coisas. Repita comigo: Deus pode todas as coisas. Alguém tem dúvida sobre isso? Deus pode tudo. Pode ou não pode? Deus pode curar o câncer, sim ou não? Pode ou não pode? Ele pode ressuscitar alguém que está morto, pode ou não pode? Deus pode tudo. Deus pode restaurar casamento, sim ou não? Deus pode fazer estéril, mãe de filhos, sim ou não? Então receba aí, você que é estéril, Deus vai te fazer mãe de filhos. Se você não tinha uma palavra até hoje, receba a palavra de Deus. Que ainda que os médicos falaram que não tem jeito, os céus está dizendo que você já está grávida, em nome de Jesus. E se Deus disse, já existe. Deus pode pegar uma pessoa em estado terminal dentro de um hospital e fazer um milagre acontecer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele pode todas as coisas. Mas será que nós estamos acreditando a ponto para que o milagre aconteça? Deus está esperando homens e mulheres começarem a crer, começarem a acreditar nele muito mais do que no chão que pisa. O chão que você pisa é real, sim ou não? Senão você nem levantava da cama. Você está na cama, você fala, será que tem chão aqui ou não? Mas é real. Mas um dia eu ouvi de um grande pregador: o chão que você pisa não é tão real quanto a palavra que você ouve.
O chão que você pisa não é tão real quanto a palavra que você ouve. A palavra que tem movido a nossa vida tem que ser mais real que o chão que eu piso. É uma certeza, eu sei porque eu sei que já aconteceu, porque Ele disse, se Ele disse, já existe. Se os céus disse que vai acontecer algo, já aconteceu. Mas será que nós estamos acreditando? Será que nós estamos confiando nele a ponto para enxergar e materializar tudo aquilo que Ele disse sobre as nossas vidas? Eu não sei o que foi que Deus falou para você, mas eu sei de uma coisa: já aconteceu. Já aconteceu. Quem está comigo, diga glória a Deus. E enquanto eu meditava nessa mensagem, Deus me fez lembrar de algumas coisas da minha vida. E eu falei, Deus, eu tenho que ter algum exemplo de algum homem de Deus, homem, mulher de Deus, que o Senhor falou e existiu. E você vai ver inúmeros casos, praticamente todos. Só que falei, Deus, não, tem que ser alguém igual nós. Como assim igual nós? Alguém que escuta a voz de Deus, mas duvida da voz de Deus. Alguém já duvidou da voz de Deus aqui, sim ou não? Sim ou não? É bonito eu chegar aqui e falar para você, se Deus disse, existe. É bonito ou não é? É legal, você dá glória a Deus, aleluia. Mas eu quero que isso se torne verdade na sua vida, porque talvez hoje ainda não é uma verdade. Deus falou, só que vem as dúvidas no meio do caminho. Deus falou, só que vem aquela pergunta, será que foi Deus que falou? Será que não é algo da minha cabeça? Deixa eu falar algo para você, você que veio aqui nessa noite, você que está acompanhando pela live, seja hoje ou qualquer outro dia. Se você estava com dúvida daquilo que Deus falou para você, deixa eu te falar algo, foi Deus que falou. Porque se não fosse Ele não te traria aqui, não faria você entrar nessa live. Foi Deus que falou com você. Pare de perguntar para Ele, Deus, será que foi o Senhor que falou? Salmos capítulo 62 verso 11, se puder colocar na tela, Salmos 62 verso 11. Salmos 62 verso 11. Coloca na revista e corrigida, se for possível. Isso aqui está falando praticamente a mesma coisa, mas só quero que você entenda. Ao meio da revista corrigida, ARC, se for possível colocar aí na tela. Isso. Repita comigo, uma coisa disse Deus. Mas diga mais alto, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Deus fala uma vez, eu entendo quantas? Deus fala uma vez, eu entendo quantas? Sabe por quê? Quando você pensar que não, será que... Deus já fala, entende de novo, que fui eu que falei. Entenda de novo, fui eu que prometi, fui eu que falei que vai fazer. Então pare de duvidar da minha palavra, porque eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falaria e não cumpriria. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir, celebrar o nome dEle? Será que você pode glorificar a Ele? Deus disse uma vez, eu entendo duas. Só que eu falei, Deus. E Deus me trouxe a história de um homem, que o Senhor até falou comigo através dessa mensagem, em um episódio da minha vida. O nome dele até então se chamava Abrão. Repita comigo, Abrão. Hoje conhecido como o pai da fé, né? Muitos também dizem que é o pai da obediência, porque obedecer igual a Abraão, meu Deus. Mas ele acreditou. Mas no meio da caminhada nós vamos encontrar algumas coisas sobre o Abrão, que ele duvidou de algumas coisas. Abrão na idade de 75 anos, repita comigo, 75 anos. Repita comigo, 75 anos. Ele recebe uma palavra de Deus na vida dele. Sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E lá eu vou fazer você grande. Lá você vai ser uma bênção. Tem até algumas igrejas que inventaram até uns negocinhos, né? Ser tu uma bênção. É bíblico, viu? Seja você uma bênção. Você é uma bênção, diga glória a Deus. Olhe com carinho para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela, você é uma bênção. Olha para você, diga assim, ó, você é uma bênção. Bate no seu peito assim, fala assim, você é uma bênção.
Você está se achando o pior das criaturas. Você é bênção de Deus. Você não é o pior não, você é abençoado. Foi Ele que te criou, Ele que te formou. Ele te conhece antes do ventre da sua mãe. Ele que te formou, meu irmão. Você é bênção. E Ele falou para Abraão: você vai ser abençoado, você vai ser pai de uma grande nação. Vai nessa fé, eu sou contigo. 75 anos, já está com uma idade avançada já, mas recebe uma palavra de Deus, e sem questionar, ele vai fazer o que Deus mandou. Eu acho incrível isso, que ele começa a acreditar e se mover por uma palavra. Abraão se move por uma palavra. O que tem movimentado a sua vida são as circunstâncias ou uma palavra? Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Quem tem palavra, diga glória a Deus. Então pare de se movimentar por aquilo que você está vendo e comece a se movimentar pela palavra que Deus tem enviado para a sua vida. Deus te deu uma palavra, comece a se movimentar por ela. Pastor, como assim me movimentar por uma palavra? As pessoas estão se movimentando pelas circunstâncias. Se o Brasil está assim, se o dólar está dando quanto, se as circunstâncias estão acontecendo, eu vou caminhar sentindo isso. Eu não me guio pelas coisas dessa terra, eu me guio por uma palavra que veio dos céus. E se a palavra disse que vai acontecer, irmão, eu creio que já aconteceu. Pode acontecer o que for, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas se a palavra disse que eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé. Pronto, e acabou. Abraão ouve uma palavra e começa a caminhar sentindo a palavra que ele ouviu. Olha como isso, irmãos. É caminhar não mais segundo aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho, mas é caminhar segundo aquilo que Deus disse. Será que você consegue entender isso? Caminhar segundo aquilo que Deus disse, e Ele vai. Só que nós imaginamos na nossa mente: eu vou caminhar segundo aquilo que Deus disse, e o caminho vai ser o quê? Perfeito, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só que ele tem 75 anos, e ele vai chegar aos 80 anos e começa a pairar na mente dele. São 5 anos caminhando com o Senhor. Não vou contar toda a história do Ló e tal, mas são 5 anos caminhando com o Senhor, e tudo aquilo que Deus falou para ele, ele obedece, ele caminha, e ele não enxerga nada. E aí ele começa a olhar para a situação dele e falou: deve ser de outro jeito que Deus vai fazer. Está aqui o meu mordomo, Damasceno Eliezer, como você preferir aí, tá? E ele disse: Senhor, a minha descendência, eu creio que assim, vai ser a partir do meu servo, do meu mordomo, Damasceno Eliezer. E Deus falou: não. Era para você ter entendido 2 vezes já, Abraão. Eu já falei para você, entende 2, mas vou falar de novo porque eu sou misericordioso. Deus te trouxe aqui nessa noite, me trouxe aqui nessa noite para falar para mim e para você. Eu sou misericordioso e vou falar de novo para você, tá? Não é através de alguém atrelado a você, é através de você, da sua esposa, da sua família, que eu vou fazer algo grande. Confia em mim, acredita em mim, porque vai acontecer, Abraão. Vai acontecer, rapaz. E o Abraão falou: tá bom, 80 anos. Deus falou de novo, não era nem para ter falado. Vamos continuar caminhando. E aquilo que Deus falou, ele continua caminhando em cima de uma palavra. O chão dele não é mais o que ele pisa, é a palavra de Deus. Se passam mais alguns anos, Abraão está com 85 para 86 anos. E sabe o que acontece na vida dele, irmão? Nada. Só que deixa eu falar algo para você. A espera não cancela o que Deus falou para você. Vou falar de novo: a espera não cancela o que Deus falou para você. Só que no capítulo 16 nós vemos a mulher dele, Sarai. Ainda não era Sara, era Sarai. Chega para ele e começa a falar algo para ele. Só que deixa eu te falar algo: Abraão até aqui está caminhando em cima de uma palavra que veio dos céus. Mas eu costumo dizer que o mais importante, irmãos, lógico, a palavra é o principal da nossa vida, mas tão importante ou até mais importante do que somente ouvir a palavra de Deus, é calar todas as outras vozes ao seu redor. Que eu acho que o mais difícil, ouvir a palavra de Deus é lindo, é maravilhoso, é ou não é? Você vem na igreja, você está orando, você está ouvindo louvor, Deus fala com você, o coração começa a acelerar, salta aos seus olhos algo diferente, é lindo. Só que depois da promessa, a situação continua, a sua vida continua, e as vozes ao redor vão começar a dizer várias coisas para você.
As vozes ao seu redor vão começar a falar várias coisas. Faz assim, eu acho que não foi bem assim, eu acho que foi assado. E da maneira que você ouve aquilo que estão falando para você, se você parar para analisar, você vai falar, tem razão, acho que tem uma verdade nisso aí. Porque a ótica humana vai nos trazer talvez algo que vai chegar a um denominador comum. 2 mais 2 são quanto, irmãos? 4, né? Na matemática humana, 2 mais 2 são 4. Na matemática de Deus, 2 mais 2 é 0. Você tem 2 mais 2, se reduz a nada, para que você diminua e eu cresça, eu apareça e você se constranja comigo. Você consegue entender isso? A matemática de Deus não é igual à da terra. Aquilo que o ser humano fala pode até ter uma lógica humana. Você pode até pensar, não é verdade, mas irmão, continua caminhando em cima de uma palavra, ainda que seja loucura, ainda que seja algo absurdo de acontecer. Deus não vai fazer algo normal, Deus vai fazer algo anormal na sua vida mesmo. É para que confunda os homens, é para que quando olhem para você, olhem e falem assim, ó, esse é que é Deus, não tem como ter vindo de outro lugar. Esse milagre só Deus que pode fazer. Só que Abraão começa a ouvir outras vozes, Abraão ainda. E eu lembro que eu trabalho em empresa de ônibus, mas eu trabalhei em empresa de ônibus urbano muito tempo. E nós fazíamos culto dentro do ônibus. E na época eu e minha esposa estávamos tentando ter filhos. Passamos 4 anos casados, só nós dois, vamos ser assim. E depois vamos tentar ter filhos. E durante 4 anos nós procuramos ter filhos. E minha esposa fez vários exames, aparentemente tinha dado uma coisinha ou outra, mas não impedia. E todas as vezes as pessoas vinham e falavam para mim, vai lá, faz o exame você, talvez o problema está com você, você vai fazer o tratamento e tal. E eu falei, não vou fazer isso não. Porque o exame para o homem fazer, tem que fazer o tal do espermograma lá. E para fazer o espermograma, na minha ótica tem que pecar, tem que ver revista, tem que ver não sei o que, tem que ver não sei o que lá. Eu falei, não, fazer isso não. Só que tanto me encherem a paciência. Só que nós tínhamos uma palavra. Ana, o seu choro vai se tornar em Samuel ainda. Para quem me conhece, meu filho chama Samuel, tá? E minha filha chama Ana. Só para você entender, nós tínhamos uma promessa e várias. Deus falou não só uma vez, nós era teimoso igual Abraão. Deus falou uma, Deus falou 2. Minha esposa chegava em casa, quantos aniversários a gente ia, e todas as pessoas, todas as vezes, e aí, quando vai ter filho? E aí, vai vir quando? E você começa a ouvir as vozes externas. E eu lembro, não, tem que fazer o exame. Estava marcado para mim sair de férias no próximo mês. Eu falei, vou fazer esse raio desse exame, pelo amor de Deus. E aí um irmão pregando dentro do ônibus, apontou o dedo para mim, ele pregando Gênesis capítulo 16, falou, Deus não precisa da sua ajuda. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Aquieta a sua alma que Ele é Deus. Eu recebi, eita Deus. Mas eu saí de lá com uma coragem, irmãos. Você está recebendo a palavra hoje? Quem está recebendo, diga glória a Deus. Irmão, eu saí, irmão, peito estufou. Falei, pode vir quem vier agora. Eu saí de lá falando desse jeito, eu morro, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu amo minha sogra, tá? Minha sogra não é uma má sogra, ela é uma boa sogra, tá? Mas ela falou, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei para ele, eu falei bravo, eu morro, mas eu vou continuar acreditando no que Deus falou. Eu tenho uma palavra. O difícil não foi receber a promessa, o difícil foi calar todas as outras vozes. Mas quando eu calei todas as outras vozes, eu lembro até hoje, nós nem estávamos mais preocupados com isso. Minha esposa liga chorando. Foi fazer um exame de rotina e ela liga chorando, fala, estou grávida de 4 meses e meio e é um menino. Será que você pode aplaudir Jesus? Deus prometeu Samuel, e Samuel está aí hoje para a honra e glória do Senhor. Esse ano faz 11 anos que a promessa de Deus se cumpriu. E Deus dá além daquilo que a gente pensa, pede ou imagina. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Depois do Samuel, 2 anos depois, veio a Ana para completar toda a família em nome de Jesus. Promessa de Deus. Mas irmãos, que eu quero que você entenda, se Deus prometeu, você tem que calar todas as outras vozes. Abraão não cala a voz. Sara fala com ele, deita com a minha serva Agar.
Você vai ter um filho, e esse aqui, a partir dele, a promessa de Deus se cumpre. E por conta de ouvir vozes externas, Abraão passa, aos 86 anos isso acontece, ele passa 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu fico pensando, eu amo o Senhor, irmãos. Não tem nada que eu ame mais nessa terra do que o Senhor. Eu amo minha esposa, amo meus pais, amo meus filhos, mas nem se compara o tanto que eu amo o Senhor. Tudo que eu me movo, tudo que eu faço na vida, se eu tenho meus filhos e minha esposa hoje, é por causa dele. Se eu estou aqui hoje, é por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não falo isso por demagogia. Eu amo o Senhor, irmãos. Eu imagino passar 13 anos sem ouvir a voz dele. Hoje nós temos a palavra. Quando nós abrimos a palavra, Deus fala conosco. Diga glória a Deus. O véu do templo já se rasgou. Hoje você pode entrar. Ele se rasgou de alto a baixo. Coisa linda. Mas naquela época, não. Se Deus não descesse e falasse com ele, não tinha voz de Deus. E como continuar acreditando quando Deus não fala mais com você? E como continuar confiando quando Deus não fala mais com você? Deixa eu falar para você algo que Deus falou muito forte ao meu coração. Abraão passou 13 anos sem ouvir a voz de Deus, mas Deus não passou um dia sem ouvir a voz do Abraão. Acho que você não entendeu, ó. Irmão, chega a me arrepiar. Fala igual o Vitor Hugo, estou todo arrepiado. Abraão fica 13 anos sem ouvir a voz de Deus, mas Deus não fica um dia sem ouvir a voz do Abraão. Você consegue entender isso, irmãos? Todos os dias um homem sem ouvir a voz de Deus, sem ter mais direção de nada, sem saber se vai acontecer ou se não vai, ele dobrar os joelhos e falar: Senhor, me perdoe. Eu sou o mesmo, aquele mesmo que o Senhor chamou lá aos 75 anos, que o Senhor falou para mim: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu confiei no Senhor. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, Senhor, mas Senhor, me dá mais uma chance. Uma chance igual essa talvez eu não tenha mais, mas eu quero estar na tua presença, Senhor, nem que seja a última vez, Senhor. Todos os dias Abraão dobrava os seus joelhos e falava com Deus. Todos os dias Abraão dobrava os joelhos e falava com Deus. Ele não ouvia mais a voz de Deus, mas ele continuava falando com Deus. Será que você consegue entender isso? Falar com quem não te escuta, com quem ele escuta, mas com quem você não tem relacionamento, e você continuar falando, porque você sabe, irmãos, que mais hora ou menos hora, ele vai ouvir o seu clamor. Abraão cria: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O problema da nossa geração é que nós não estamos falando com Deus. Deus tem falado conosco e nós não temos falado com Ele. Abraão passa 13 anos sem ouvir a voz de Deus, mas ele continua todos os dias falando com Ele. Irmãos, quando você crê naquilo que Deus falou, se Deus disse, já existe. Deixa eu falar algo para você. O Abraão cria em algo, irmãos, muito antes de Jesus chegar. O pecado, o meu erro, não anula a promessa de Deus. O meu pecado não apaga aquilo que Deus falou para mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas o Deus que me prometeu, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Será que você consegue acreditar nisso? Porque Ele não se movimenta. Ele errou, mas Ele não vai continuar se movimentando por aquilo que Ele está ouvindo. Ele reconhece. Irmãos, o grande erro da nossa geração é não reconhecer que errou, não reconhecer que falhou. Eu errei, eu falhei.
Saul perde um trono porque não reconhece que errou, que falhou. Saul, você não matou todos aqueles que eu falei para você destruir? Não, eu fiz. Só deixei. Não, é verdade. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falei, mas eu não quero mais errar, eu não quero mais falhar. Eu quero um conserto contigo, porque eu quero ir e não pecar mais. Abrão tinha essa consciência dentro dele. E ele continua orando, orando. Quando eu lembro dessa história, eu lembro de um pregador. Eu ouvi essa história por cima. Se eu falar alguma coisa divergente, me perdoe, tá? Mas um certo pregador, ele tinha um filho que tinha algumas deficiências, não me lembro qual, mas ele não falava, não andava. Ficava deitado só o filho dele, mas ele cria no milagre. Ele tinha uma palavra, diga glória a Deus. Todos os dias ele saía de casa e falava: meu filho, você é saudável, curado, você é uma bênção, papai te ama, fica com Deus. Isso ele fez um dia, 2, 3, 10, vários anos. E todos os dias ele saía e falava: filho, você é uma bênção, você é curado, você é saudável, você... Todos os dias ele declarando a cura sobre a vida do filho dele, declarando que o filho dele era uma bênção, saudável. E certo dia, naturalmente, ele fazendo a mesma coisa, ele saindo, ele para, olha, fala para o filho dele: filho, papai te ama, você é uma bênção, você é saudável, curado. E ele está abrindo a porta, a hora que ele abre a porta, ele escuta uma voz: papai, eu também te amo. O filho está sentado sobre a cama, falando, curado, para a honra e glória do Senhor. Será que você pode aplaudir Jesus? Porque ele começou a acreditar. Se Deus disse, já existe. Ele começou a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele insistia. Está na hora de você insistir. Eu errei, eu falhei, mas eu continuo acreditando na promessa de Deus. Irmãos, a única coisa que anula a promessa de Deus na sua vida se chama amnésia. É se esquecer daquilo que um dia Deus te prometeu. Porque quando eu me esqueço daquilo que Deus me prometeu, eu começo a agir e andar fora dos planos dele. Então Deus falou para mim que eu seria um grande pregador, que eu faria isso, que milhares de almas seriam salvas, mas eu me esqueci. Se eu me esqueço, eu não sei mais quem eu sou. E se eu não sei mais quem eu sou, eu começo a me guiar por qualquer direção. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas se eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu vou. Eu posso ter errado, eu posso ter falhado, pode ter acontecido o que for. Eu sei que os meus erros não anulam a promessa de Deus. Eu sei que a espera não anula a promessa de Deus. Eu sei que eu mesmo não posso anular. Se eu continuar confiando, eu creio que o milagre já aconteceu na minha vida, em nome do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia, pode aplaudir Jesus, irmão. Não contenha não. Abraão está com 99 anos. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Acontece, depois de 13 anos, o que esse homem clamava todos os dias: Deus, fala comigo. Como dizia um louvor: eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim. Eu farei o que for preciso, Senhor, para te ver. Todos os dias ele clamava. Gênesis capítulo 17, se puder colocar na tela. Gênesis capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Repita comigo: 99 anos. A promessa acontece aos 75. Já fazem quantos anos aqui? 24 anos. Só para você ter uma ideia, hoje o nosso líder, pastor André Valadão, completou 25 anos de ministério. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do nosso pastor André Valadão. Aleluia, 25 anos. E você vai entender que depois de 25 anos da promessa de Deus, o milagre vai acontecer. Se prepara, Lagoinha, para viver coisas extraordinárias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós vamos voltar aqui aos 99 anos, 24 anos depois. 13 anos sem falar com o Senhor, sendo Abrão da idade de 99 anos. O que aconteceu, irmãos? Apareceu
Abrão, o Senhor, diga glória a Deus. O Senhor apareceu para o Abrão. Irmão, se você continuar insistindo, o Senhor vai aparecer para você. Não importa o quanto você errou, o quanto você falhou. Talvez você veja até de outros ministérios e você diz, acho que para mim não tem perdão. Tem sim. Deus te trouxe aqui para você ter um novo começo, para falar de novo com você e dizer, as minhas promessas são as mesmas de 24 anos atrás. Eu sou o mesmo que te prometeu. E se eu disse, já existe. Oh! O Senhor aparece para o Abrão depois de 13 anos. E Ele fala para ele, versículo 2: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Próximo. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: 4. Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo serás o pai de uma multidão de nações. Deixa eu te falar, Deus apareceu de novo para ele. Ele ia ser pai de uma grande nação. A partir de agora, Abrão, eu não sou o Deus que faz como os homens fazem. Você errou, você pecou, você falhou, eu jogo você fora. Não, Abrão, eu não vejo como os homens veem. Eu olho para o seu coração, e eu sei que no seu coração arde para que toda palavra que um dia eu falei para você aconteça. Então se prepare, Abrão, anda na minha presença. A partir de agora, ser perfeito. E eu vou te dar muito mais que eu ia te dar antes. Eu vou te dar além daquilo que eu ia te dar. Ia ser pai de uma grande nação, agora vai ser pai de multidão de nações. E através de ti, todas as suas descendências serão abençoadas. Você consegue entender isso? 99 anos, acontecem muitas coisas no capítulo de número 18, 19, 20, mas no capítulo de número 21, relata que eles nem esperavam mais. Sara até riu quando chegaram para ela e falaram de novo que ela ia engravidar. Mas quando Abrão completa 100 anos, 25 anos depois, o milagre acontece. Deixa eu falar para você, irmãos, a espera não anulou a promessa de Deus. Eu não sei quantos anos faz que Deus falou algo para você, mas a espera não anula aquilo que Deus falou para você. Continue acreditando, continue confiando. Deus te trouxe aqui para você acreditar. Oh, meu filho, minha filha, volte a sonhar, volte a caminhar comigo, volte a caminhar segundo a minha palavra, e você vai enxergar aquilo que você nunca antes imaginou enxergar. Parecia ser utopia, parecia ser loucura, mas eu sou o Deus que cumpre. Deixa eu falar algo para você. Não foi um milagre aqui apenas começou o milagre, porque o milagre só começa em nós, irmãos. E o milagre, quando começa em nós, ele vai de nós, passa para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, e nós nem vamos estar aqui, mas há um legado que vai ser deixado nessa terra, porque a bênção de Deus é aquela que enriquece e não acrescenta dores. O que Deus vai dar para você, não é para você se orgulhar, é para que seu filho, sua filha, seu vizinho, seu pai, sua mãe, as suas gerações sejam abençoadas. O que Deus tem para você é o melhor dessa terra. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, celebre a Ele, fique de pé, vamos adorar. Oh, aleluia! Santo de Israel, Santo de Israel. Se Deus disse, se Deus disse, se Deus disse, existe. Grava isso, posta no seu Instagram, grava na sua mente. Deus falou comigo, pastor. Deus não tinha falado comigo até hoje, mas hoje Deus me falou algo. Segura essa palavra, vá até o fim. Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Se Deus disse, existe. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Levante suas mãos, vamos adorar a Ele. Vamos exaltar aquele que vive, aquele que reina.
Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, e nós cremos na Tua palavra, e cremos que já existe tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós um dia. Irmão, levante sua mão agora, e comece a dizer para Ele: Pai, talvez por um tempo eu me esqueci das Tuas promessas, eu me esqueci da Tua palavra, mas ó Pai, o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para que uma glória venha a ser revelada em mim, através de mim. Eu creio em Ti, creio no Teu favor, creio na Tua promessa, e eu não vou duvidar. Se o Senhor falou uma vez, eu já entendo duas, e creio no milagre, creio nas promessas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, Santo de Israel. Sei que os Teus olhos, diga para Ele: sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos, oh aleluia, e os Seus ouvidos estão sensíveis para ouvir Teu canto. Eu posso até chorar, diga, Posso até chorar, mas a alegria vem. mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. levante suas mãos e declare: Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se eu cumprir. posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança Está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. vai se cumprir. Posso enfrentar, posso enfrentar. Eu sei que Ele luta por mim. Santo Deus, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, declare. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem lutas por mim. Teus planos não podem ser frustrados. E não serão frustrados. Minha esperança, diga: minha esperança está. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver. O impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
palavra vai se cumprir. Será que você pode aplaudir bem forte a Ele? Será que você pode celebrar o nome do Senhor? Aleluia! Levante suas mãos, vamos adorar mais um pouco ao nome do Senhor. Santo de Israel.